Alunos e alunas do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Meu nome é professor Alex e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que todos nós devemos saber. Hoje o nosso tema é Brasil Colônia de 1808 a 1822. Vai ser o momento aí da vinda da família real para o Brasil. Espero que vocês, neste momento, tenham pego aí o seu caderno para você fazer as suas anotações, o seu material aí, porque é importante você entender o contexto desta aula, porque irei cobrar em nossas atividades diagnósticas e também em nossas avaliações diagnósticas, ok? Qualquer dúvida, você também pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que está nos grupos da turma. Lembrando também que no momento que você estiver assistindo essa aula, eu quero que você se desconecte aí do celular, de outros aparelhos que vai prender a sua atenção. Eu quero que você prenda atenção somente nesta videoaula, porque é uma forma de contribuir aí com o enriquecimento do seu saber, ok? Então vamos lá. Bom, o tema de nossa aula é a vinda da família real para o Brasil. Nas aulas anteriores nós vimos sobre as conjurações mineira e baiana, né? E foram, na verdade, movimentos que contribuíram aí para a independência do Brasil. É claro que não foram movimentos exclusivos aí para poder fazer a independência do Brasil, mas os movimentos contribuíram para que, de fato, ocorresse a independência do Brasil, porque o povo que morava aqui no Brasil, neste período, eles estavam insatisfeitos com o domínio português aqui na nossa colônia, né? É óbvio que ainda não éramos uma nação, mas éramos de fato aí um povo que sofria na pele a interferência de Portugal aqui em nossas riquezas, ok? Vamos então. Bom, alunos, em agosto de 1807, Portugal ele estava aí prestes a ser invadido pelas tropas francesas, comandadas aí por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares para enfrentar aí os franceses, o príncipe regente aí de Portugal, Dom João, resolveu transferir a corte portuguesa para a sua mais importante colônia. Qual era essa mais importante colônia? O Brasil. E ele contou neste empreendimento aí para transferência da família real aqui para o Brasil com a ajuda dos seus aliados ingleses. Ou seja, ele contou com a ajuda da Inglaterra. Nos 14 navios aí, além da família real, vieram também centenas de funcionários criados, ou seja, empregados, e assessores pessoais ligados aí à corte portuguesa. Eles trouxeram também muito dinheiro, trouxeram também obras de arte, documentos, livros, bens pessoais e outros objetos de valor. Em março de 1808, a corte portuguesa ela foi instalada no estado do Rio de Janeiro, e muitos moradores, sob ordem de Dom João, foram aí despejados para que os imóveis fossem usados pelos funcionários do governo. Então foi uma forma aí de invasão, né, praticamente, onde o governo, Dom João, ele praticamente obrigou essas famílias a saírem de suas casas para dar aí lugar aí para dar moradia aos seus funcionários. Esses funcionários que vieram com eles de Portugal para o Brasil. Dentro desse contexto, tem uma figura muito importante, que foi praticamente a razão aí
de ocorrer essa transmigração da família real aqui para o Brasil, né? Dessa transferência da família real aqui para o Brasil, que foi o Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão Bonaparte, ele foi aí um líder político e militar durante aí os últimos estágios da Revolução Francesa. E adotando aí o nome de Napoleão I, ele foi imperador aí dos franceses de 18 de maio de 1804 a 6 de abril de 1814. E depois, no ano de 1815, ele voltou a ocupar o cargo novamente por poucos meses. Nos finais aí dos anos de 1799, o general francês Napoleão Bonaparte, aliado aí a outros líderes, assumiu o governo da França com um golpe de Estado. E com apenas 26 anos, alunos de idade, ele comandou aí as forças francesas contra os exércitos, né, aí, de países que temiam a expansão da Revolução para outras regiões da Europa. Então, dentro do contexto histórico, Napoleão Bonaparte foi praticamente governo da França. Dentro ainda do contexto, a gente pode dizer que no início aí do século XIX, a França e a Inglaterra eram as duas principais potências do mundo. Os ingleses possuíam aí a marinha mais poderosa do mundo e os franceses os melhores exércitos. Napoleão Bonaparte havia conquistado aí a maioria dos países da Europa, mas faltava a Inglaterra. Sem condições de vencer os ingleses militarmente, Napoleão decretou o bloqueio continental na tentativa de destruir a economia inglesa. O que seria então esse bloqueio continental? Bom, alunos, eu estou aqui com um manual compacto de história do Brasil e de autoria, inclusive, aí, do Carlos Alberto Schneeberger. E quando a gente fala do bloqueio continental, olha só o que esta obra nos fala. Olha só, alunos. Em novembro de 1806, após ter mais uma vez derrotado os prussianos, Napoleão Bonaparte assinou um decreto em Berlim. Iniciava-se o bloqueio continental, pelo qual os países europeus continentais ficariam impedidos de manter comércio com as ilhas britânicas, ou seja, com a Inglaterra. Os ingleses deveriam ser detidos e seus bens confiscados, ou seja, presos, né, os seus bens apreendidos. Então, alunos, o bloqueio continental veio para prejudicar a Inglaterra, uma vez que a França ainda não conseguiu dominar a Inglaterra. Então, esse bloqueio continental veio para prejudicar economicamente o quê? A Inglaterra. E em Portugal, o príncipe Dom João VI, ele dizia aceitar este bloqueio continental aí, imposto pela França, mas o quê? Às escondidas. Mas, olha só, alunos, um detalhe. Então, Portugal, né, o príncipe Dom João VI, aí, ele dizia aceitar esse bloqueio continental imposto pela França, mas às escondidas. Mas ele continuava a comerciar com a Inglaterra. Não pode falar muito alto, porque senão os franceses acabam escutando e vai acabar invadindo Portugal. Gente, isso ocorria porque Portugal tinha aí uma dívida com os ingleses, né? Então, Portugal fingia
aceitar esse bloqueio continental, mas ao mesmo tempo ele estava comercializando com a Inglaterra às escondidas. E ao ser informado, alunos, de que os portugueses continuavam comerciando aí com a Inglaterra, fazendo transações comerciais com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte deu ordens para que o seu exército invadisse Portugal. Ele não aceitou Napoleão Bonaparte. Então o governo português escolheu aí abandonar Portugal, a sua própria sorte, e fugiu para o Brasil, escoltado aí pela Marinha Inglesa. Justamente por quê? Porque a Inglaterra, né, tinha laços de amizade com Portugal. Vocês estão compreendendo, gente, esse teor aí dessa vinda da família real aqui para o Brasil? Vocês sabiam disso já? Bom, e o que aconteceu? Olha só. Numa manhã chuvosa de novembro de 1807, Dom João e sua mãe, a Dona Maria I, acompanhados aí por cerca de 15 mil pessoas, fugiram de Portugal debaixo de vaias da população indignada com a covardia da família real, né? De não ter praticamente aí obedecido. Dentro aí do contexto, o que a gente pode dizer? Que no dia 22, né, o governo de Dom João, né, no dia 22 de janeiro de 1808, Dom João chegou ao Brasil e 6 dias depois ele decretou aí a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Mas o que significa essa atitude de Dom João? Olha só, 3 aspectos que nós vamos analisar agora. Para Portugal, houve prejuízo, por quê? Porque ele perdeu aí o monopólio do comércio brasileiro, porque praticamente é ele que dominava aí o comércio brasileiro, então ele teve prejuízo, ele perdeu o monopólio brasileiro. Para o Brasil, obteve-se o lucro, né, com o fim aí do pacto colonial, podia comprar e vender com mais vantagens. E para a Inglaterra foi ótimo, né? Tinha uma quantidade aí imensa de mercadorias encalhadas que agora podiam ser vendidas aqui no Brasil. Isso que facilitou muito para Portugal. E no ano de 1810, Dom João assinou aí o Tratado de Comércio e Navegação. O que foi esse Tratado de Comércio e Navegação? Olha só, ele estabelecia novas taxas alfandegárias sobre as mercadorias que chegavam nos portos do Brasil. Ou seja, eram novos impostos, né? Por esse acordo aí do Tratado de Comércio e Navegação, as mercadorias da Inglaterra pagaria aí uma taxa de 15%, as de Portugal uma taxa de 16% e as de outras nações uma taxa de 24%, né? E em seguida houve então a abertura dos portos, né? Uma das principais medidas tomadas por Dom João foi decretar a abertura dos portos aos países amigos de Portugal. E a principal beneficiada com a medida, adivinha quem foi, alunos? Foi a Inglaterra, que era a grande amiga de Portugal. E a Inglaterra passou então a ter vantagens comerciais e dominar o comércio com o Brasil. E os produtos ingleses chegavam ao Brasil com impostos de 15%, enquanto de outros países deveriam pagar 24%. Lembrando que este privilégio fez com que o nosso país fosse inundado aí por produtos ingleses, prejudicando inclusive o desenvolvimento aí da indústria brasileira, né? O Dom João também incentivou o estabelecimento de indústrias no Brasil. Ele promoveu aí a construção de estradas e reformas em portos. Ele criou o Banco do Brasil em 1808 e instalou aí a Junta de Comércio. O rei trouxe a missão francesa para o Brasil, estimulando aí o desenvolvimento das artes em nosso país. Ele criou o Museu Nacional, ele criou a Biblioteca Real,
a Escola Real de Artes, o Jardim Botânico e o Observatório Astronômico. E vários cursos aí foram criados. Isso dentro, né, de cursos voltados para a agricultura, para a cirurgia, né, para a medicina, para a química, para o desenho técnico e etc. E isto foi instalado nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro. Eu falei para vocês aí da instalação do Banco do Brasil, e a primeira agência do Banco do Brasil, que é esse banco que até hoje nós temos aqui, ela foi instalada, a primeira agência do Banco do Brasil, em 12 de outubro de 1808. Ok? Bom, gente, bora então para frente. Houve nesse período aí revoluções, né? Primeiro foi a Revolução Pernambucana, em 1817. Entre as causas aí da Revolução Pernambucana, em 1817, destacaram aí o declínio da cultura da cana-de-açúcar e da influência da maçonaria. O movimento ele foi liderado por Domingos José Martins e o apoio de Antônio Carlos de Andrada e Silva e do Frei Caneca, chegando a proclamar a República. Os rebeldes eles conseguiram aí conquistar Pernambuco, instalaram um governo provisório que deveria aí abolir alguns impostos e elaborar aí uma constituição que estabelecesse a liberdade religiosa e de imprensa, bem como a igualdade de todos perante a lei. Dom João VI, né, ele apressou-se em enviar tropas para combater os rebeldes. Após 2 meses, as tropas sufocaram o movimento e os principais líderes aí da Revolução Pernambucana foram condenados à morte. De outro lado, nós temos a Revolução Liberal do Porto, que aconteceu em 1820. Né? A chamada Revolução do Porto foi um movimento iniciado na cidade de Porto no dia 24 de agosto de 1820. A burguesia portuguesa se ressentia aí dos efeitos do decreto de abertura dos portos, este que a gente falou agora há pouco, e declarara para o Brasil parte expressiva da vida econômica da metrópole. Né? O movimento exigia o quê? O imediato retorno da corte para o seu reino, Portugal, o estabelecimento em Portugal de uma monarquia constitucional, a restauração da exclusividade do comércio com o Brasil, a reinstauração aí do Pacto Colonial. Né? Dentro desse contexto também, os grupos políticos deste período foram o Partido Português, né, que eram liderados por comerciantes portugueses, militares e funcionários públicos interessados aí na manutenção da presença de Dom João VI no Brasil e na recolonização. O outro partido foi o Partido Brasileiro, que era liderado, né, os homens mais ricos da colônia, contra a recolonização. Eram escravistas, maçons e proprietários aí de terras influenciados pelo liberalismo. Então, era composto aqui por pessoas da classe alta. E, por último, o último grupo aqui eram os liberais radicais, né, que eram compostos por setores médios, urbanos, querendo algo aí inspirado na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. E aceitava a ideia republicana, que queria transformar o Brasil em uma república. Ok. Bom, cedendo às pressões de Portugal, Dom João ele voltou em 26 de abril de 1821. Ele deixou, contudo, o seu filho, Dom Pedro, como regente aqui do Brasil. Assim, agradava aos portugueses e aos brasileiros que tinham lucrado com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, especialmente com a abertura dos portos. Né? Então, Dom João voltou com a família no dia 26 de abril de 1821 para Portugal, mas ele deixou aqui o seu filho, Dom Pedro, que seria o quê? O Dom Pedro I. E no final de 1821, chegaram ao Rio de Janeiro decretos da corte que exigiam a completa obediência do Brasil
as ordens vindas da metrópole. E no dia 9 de dezembro de 1821, o governo brasileiro voltou a ser dependente de Portugal. Dom Pedro recebeu ordens para voltar a Portugal, mas o Partido Brasileiro, grupo formado aí por grandes fazendeiros, comerciantes e altos funcionários públicos, o convenceu a ficar aqui no Brasil. Então ele não retornou para Portugal. Quem que foi o Dom Pedro I? Bom, gente, o Dom Pedro I, ele nasceu em Portugal em 1798 e morreu em 1834. Ele foi o primeiro imperador aqui do Brasil e o 28º rei de Portugal, ainda que o reinado em Portugal tenha durado 7 dias no ano de 1826. Ele era filho de Dom João VI e Carlota Joaquina. Além disso, ele foi pai de Dom Pedro II, o segundo imperador aqui do Brasil. Aos 18 anos, casou-se com Dona Maria Leopoldina, que era a arquiduquesa da Áustria. O seu nome completo era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Bom, o dia do fico, alunos, né? Ele é praticamente aí o dia que Dom Pedro recebeu listas com assinaturas de cerca de 8.000 pessoas pedindo aí que ele permanecesse aqui no país. Em 9 de janeiro de 1822, apoiados aí pelas províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, Dom Pedro decidiu permanecer. Ele foi à sacada e disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Essa data ela ficou conhecida como o dia do fico, o dia que o Dom Pedro ficou aqui no Brasil, permaneceu aqui no Brasil. Portugal não aceitou aí pacificamente a decisão de Dom Pedro. As tropas portuguesas sediadas aí no Rio de Janeiro tentaram forçá-lo a embarcar e o povo reagiu em defesa de Dom Pedro, querendo que ele permanecesse aqui no Brasil. Como ocorreu de fato a proclamação da independência do Brasil? Bom, em maio de 1822, Dom Pedro aí determinou que qualquer decreto das cortes só poderia ser executado mediante o cumpra-se e assinado por ele, né? Na prática, isso significa conferir plena soberania aí, ao Brasil. Essa medida teve imediato apoio e a 13 de maio, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro aí conferiu o príncipe regente o título de defensor perpétuo do Brasil. Enquanto isso, os liberais radicais, eles sugeriram a Dom Pedro a convocação de uma Assembleia Constituinte. O príncipe acatou a sugestão e decretou a sua convocação em junho de 1822. E no dia 14 de agosto, Dom Pedro partiu para a província de São Paulo, que se encontrava agitado por lutas internas, né? A regência ficou entregue à sua esposa, Dona Leopoldina, e durante aí a sua ausência, ele chega ao Rio de Janeiro, uma carta aí das cortes portuguesas, na qual exigia a volta imediata de Dom Pedro aí a Portugal e a anulação aí da convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Então, de qualquer modo, Portugal estava exigindo aí a volta de Dom Pedro I para Portugal. Bom, Leopoldina e José enviaram um correio para levar aí a carta a Dom Pedro. José Bonifácio e a Leopoldina enviaram outra carta. Cada um reforçava a ideia de que havia chegado a hora de tomar uma decisão,
né? Então eles estavam aí já tramando essa independência. E às 16 horas e 30 minutos do dia 7 de setembro de 1822, o correio alcançou Dom Pedro aí nas margens do rio Ipiranga e entregou-lhe a carta. Depois de ler essa carta, ele amassou e pisoteou as cartas. Ele montou em seu cavalo, segundo a história, e cavalgou aí até as margens do Ipiranga e gritou à guarda de honra: amigos, as cortes de Lisboa nos oprimem e querem nos escravizar. Deste dia em diante, nossas relações estão rompidas. O príncipe aí sacou a espada e gritou: por meu sangue, por minha honra e por Deus, farei do Brasil um país livre. Em seguida, erguendo aí a espada, afirmou: brasileiros, de hoje em diante, nosso lema será independência ou morte. No dia 1º de dezembro de 1822, aos 24 anos, foi coroado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. Apesar aí do processo de independência ter base nas ideias iluministas de liberdade, a escravidão ela foi mantida aqui. O Brasil ele continuou com o modelo aí agrário baseado no latifundiários, né, e na produção de gêneros primários voltados para a exportação. Ou seja, pouco diferente de quando era colônia de Portugal. Ao contrário aí de outros países da América Latina que adotaram o sistema republicano, o Brasil adotou o governo monárquico, baseado no poder de um rei. Então o Brasil foi independente em 1822, conforme mostra a história, mas ele adotou um governo monárquico, um governo hereditário. Para ser reconhecido oficialmente, o Brasil aceitou pagar indenização aí de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Para isso, pediu um empréstimo à Inglaterra, fato que iniciou a dívida externa do Brasil, né? Então, o Brasil precisava desse reconhecimento aí e ele pediu aí, o Brasil precisava desse reconhecimento de Portugal como um país independente. Como o Brasil não tinha dinheiro à época, ele pediu aí um dinheiro emprestado, né, cerca de 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda da Inglaterra na época, e eles então pagaram aí uma indenização para que Portugal reconhecesse o Brasil como um país independente. Bom, dentro desse contexto, alunos, o que a gente observa aqui é que é importante a gente conhecer a história do nosso país, né? Eu acho que é muito gratificante a gente conhecer a história do país em que nós vivemos. Por mais que seja muito contraditório, às vezes, é importante a gente conhecer essa história. Bom, para encerrar, eu vou falar para vocês aqui algumas curiosidades aqui da família real do Brasil, né? A primeira curiosidade é o casamento com menos de 10 anos de idade, né? Era muito comum que as mulheres se casassem muito novas, né? E a partir do momento que elas estivessem aí prontas para ter herdeiros, já podiam consumir o casamento com um homem de geralmente mais de 20 anos de diferença. Então, as mulheres nesse período aqui casavam muito cedo, né? Uma outra curiosidade é que Dom Pedro não era o primeiro na linha de sucessão, né? O seu irmão mais velho, né, o Dom Francisco Antônio, ele morreu de causas desconhecidas e aos 6 anos de idade. Sendo assim, o Dom Pedro I ficou na frente da linha de sucessão aí do trono português. Uma outra curiosidade é que Dom Pedro I teve 8 irmãos,
né? Outra curiosidade é que Dom Pedro I chegou ao Brasil com apenas 9 anos de idade. Outra curiosidade, Dom Pedro I comia com as mãos, né? Ele não usava talheres para comer. Isso segundo aqui o contexto das histórias, né? Porque é óbvio que muitos livros de história nem registram isso, né? É óbvio também que ele tinha aí, né? O Dom Pedro, ele teve aí muitos filhos e muitos bastardos também, né? Ou seja, filhos com a esposa, né? Com a imperatriz aí, Dona Leopoldina. E ele também teve outros filhos aí fora do casamento, né? O Dom Pedro II, ele também não era o primeiro na linha de sucessão, né? O Dom Pedro II, que foi o segundo imperador do Brasil, ele perdeu 2 irmãos mais velhos antes que eles completassem 2 anos de idade. Então, o Dom Pedro II também não era o primeiro na linha de sucessão, tá? E o Dom Pedro II, gente, para quem não sabe, ele é brasileiro e carioca ainda por cima, né? Por quê? Porque o imperador do Brasil nasceu no palácio na Quinta da Boa Vista, né? Em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Então, Dom Pedro II, ele nasceu aqui no Brasil. Lembrando também que Dom Pedro II, ele se tornou príncipe regente do Brasil aos 5 anos de idade. É óbvio que durante esse período aí ele não podia assumir o trono do Brasil, mas o Brasil nesse período foi governado por governos regentes, né? Houve uma regência, né? Um governo regente aqui no Brasil, e ele assumiu aí com 14 anos incompleto através do golpe da maioridade que nós vamos ver posteriormente. Bom, alunos, ficamos por aqui. Acredito que a nossa aula hoje rendeu muito. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre Brasil Colônia de 1808 a 1822. Nas próximas aulas nós vamos fazer atividades, nós vamos conversar mais sobre o assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, tá bom? Um grande abraço aqui do professor Alex. Fique bem que em breve nós estaremos aí juntinhos novamente. Até mais.